Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate. Muito boa noite para você, meu amigo, para você, minha amiga, que nos assiste pelo Canal 7, a nossa gloriosa TV Tropical, aqui na região de Londrina. Também muito boa noite para você que nos assiste em Maringá pelo Canal 15. Boa noite para você que nos assiste em Campo Mourão pelo Canal 12, em Cianorte pelo Canal 46 e para você que mora em todo o oeste do estado do Paraná, que nos assiste pelo Canal 33 de Foz do Iguaçu. Primeira notícia desta noite vem do site UOL. E segundo o UOL, não é apenas o Silvio Santos que fica distribuindo dinheiro por aí. Lembra do aviãozinho? Pois é, um homem bem sucedido e, claro, muito generoso, arrumou um jeito bem diferente de comemorar o seu próprio aniversário. E como você comemora o seu aniversário, minha amiga? Recebendo presente, né? Mas o americano Bob Blackley, de 59 anos, encontrou uma maneira diferente de viver esse dia especial. Desde 2012, em Winston-Salem, na Carolina do Norte, ele sai às ruas com um cartaz de papelão oferecendo $5, ou melhor, $5, para estranhos que transitam na cidade. O cartaz que segurava na última quinta-feira, data do seu aniversário, dizia: "Eu tenho um emprego, tenho uma casa, você poderia usar um extra de $5? Bob, que é professor aposentado, distribuiu o dinheiro para qualquer pessoa que passava pela rua, sem se importar quem eram ou como gastariam o dinheiro. Nessa experiência, ele já vivenciou história de vida bastante interessante e ajudou muitas pessoas que precisavam. Algumas até se surpreendem com a ação e outras desconfiam do ato de generosidade, mas a maior parte aceitou o dinheiro e desejou a ele um feliz aniversário." Josmar Machado, muito boa noite. Boa noite, Luciano. O senhor dá R$5 para quem passa na rua no dia do seu aniversário? Não, infelizmente não. Agora, você vê que o professor lá nos Estados Unidos se aposenta bem, né? Já que no Brasil o professor está quase que pedindo R$5, né? Você pode me dar cincão, né? Pode me dar cincão. Agora, eu acho que assim, cada um faz com o dinheiro dele o que quer, não é? Agora, acho que sair na rua distribuindo, acho que ele poderia entregar de repente num orfanato, num asilo, ou num hospital, né? Fazer um ato de caridade realmente. Agora, você vai entregar R$5 de repente, entrega para uma pessoa, vai beber, pode, aqui no Brasil, né? Pode sair bebendo, usar droga. Não, quem pede dinheiro para mim, isso eu tenho, para beber eu dou. Mas quando seja honesto. Não, eu falo, cara, eu vou tomar uma pinga. Eu também dou. Quando fala, não, olha, eu falo, não, você vai tomar pinga. Preciso comprar o leite em casa. Não, até também dou, quando eu sei que é sério. Mas quando o cara fala, você vai comprar leite, toma pinga. Não, pinga não. Tá bom, então daqui, toma sua pinga. Até porque não tem nada com a sua vida, você faz o que você quiser. Mas você vê que lá, pelo menos... Mas o Bob achou um jeito bom de aparecer no noticiário também, né? Dá o dinheiro para poder aparecer agora, no noticiário. Agora, R$5 também... Não, $5 dá mais, $5, não, $5, mas deve dar aí uns R$10. Uns 10, mas assim, cada aniversário ele deve dar em média aí $50. Também não é muita grande coisa também. Para aparecer na televisão. Para aparecer na televisão. Tá certo. A gente vai para o intervalo comercial e na sequência nós vamos falar de economia. Falando em dinheiro, né? Vamos falar de economia. Olha só, o setor de serviços, o Giovanni mostra aqui para a gente, aqui, né? Olha só. O setor de serviços puxa a geração de empregos no país e também no Paraná. Essa é uma boa notícia, meu amigo? Parece que sim. Nós vamos perguntar para o nosso comentarista de economia, o economista Marcos Gabriel, qual é o lado que não está muito claro dessa notícia. Mas isso depois do nosso intervalo comercial. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização, na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424.
Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate. O assunto agora é geração de empregos, economia. Como que anda a economia do nosso país? A Folha de Londrina traz uma matéria aqui, o Giovanni mostra para a gente. Setor de serviços segura empregos no país e no Paraná. Curiosamente, a foto é de alguém da indústria, né? A foto aqui de alguém, a clássica foto, quando você fala de indústria e gestão de emprego, a clássica foto é alguém fazendo uma solda, essa é a foto clássica que o jornalismo utiliza. Inclusive, já que eu falei da foto, é da Shutterstock, é uma foto de agência, mas no mês passado a indústria da transformação fechou pelo quinto mês, fechou vagas pelo quinto mês consecutivo. Marcos Gabriel, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Luiz César. Qual é a boa notícia, qual é a má notícia? A indústria fechando vagas pelo quinto mês consecutivo e o setor de serviços segurando as pontas da economia. Em agosto, segundo aqui a Folha de Londrina, foram criados 101 mil postos de trabalho no Brasil, carteira assinada, queda de 37,5% em relação ao mesmo mês de 2013, ou seja, quase 40% de queda na geração de vagas em relação ao ano passado no mesmo mês. Isso é uma má notícia. Olha, Luiz, infelizmente nós estamos na descendência da curva, ou seja, quando o país está crescendo, aumenta-se empregos num ritmo maior do que se aumenta no período anterior. Ou seja, a cada mês que passa, você vai aumentando empregos a uma quantidade maior do que você gerou no mês anterior. Nós já estamos na descendência da curva, onde o Brasil ele está aumentando o número de empregos, só que numa quantidade menor do que no período anterior. Ou seja, caiu 34% a geração de emprego no mês de agosto em relação a agosto do ano passado. Isso significa que se nada for feito, se continuar no mesmo ritmo, o próximo passo é começar a perder número de empregos. E isso é o lado ruim desta notícia. Porque se o país gerou 101 mil empregos e 71 mil foi do setor de serviço e depois 40 mil, pouco menos, no setor de comércio e a indústria fechando empregos, então o setor industrial, que é o que paga melhor, que é o que tem as remunerações maiores, está demitindo, isso vai infectar a economia. Na realidade, já está afetando e infectando os outros setores. Infelizmente, o setor de serviços, ou felizmente, e o setor de comércio, onde você tem lá a parte de alimentação, a parte de saúde, de educação, enfim, são áreas que necessariamente você tem que consumir. Ou seja, você tem que ir ao mercado, você tem que comprar, você tem que contratar esta prestação de serviço. Então, isso acaba segurando ainda que a economia a geração de emprego não se torne pior no nosso país. Mas, se não for feito nada, se a indústria não reagir, e como é que nós analisamos se a indústria vai reagir ou não? Nós analisamos o quanto que a indústria está investindo, o quanto o país está investindo em relação ao PIB. O que se investe hoje é a garantia do emprego de amanhã. E também o investimento está cada vez menor. Estava em 16% no período anterior, agora está em 15% do PIB, ou seja, os empresários estão investindo cada vez menos. Agora, Marcos, a Copa também não interferiu nisso? Porque o ano passado estava o boom, construção, serviços, para a Copa. A Copa acabou. Você acredita que a Copa do Mundo que aconteceu no Brasil interferiu nesses números? Interferiu de várias formas e, infelizmente, não da forma positiva como nós gostaríamos, mas da forma negativa. Então, se você tem um evento onde muitos investem e tudo é focado naquele evento, o momento seguinte há uma retração. Porque você acaba investindo mais do que você deveria, ou num ano
em 12 meses, o que você tinha projetado para investimento, você já realizou naquele evento. Então você reduz o teu investimento para fazer o investimento no período seguinte. E o Brasil, devido à sua desorganização, vamos falar assim, devido não ter feito os investimentos necessários em infraestrutura, o que aconteceu na Copa? Muitas cidades acabou decretando feriados para que não houvesse, não ficasse claro para o mundo o caos que ia ser nas cidades onde a Copa ia ser realizada. Então isso fez também com que as pessoas trabalhassem menos, porque o comércio vendesse menos. Então tudo isso infectou negativamente a nossa economia. Uma coisa, falando da Copa ainda, o Josmar coloca esse ponto, a questão da Copa no nosso debate. Eu tenho aqui uma preocupação e até uma ideia que surgiu. A Copa pode, de certa forma, ela pode ter sido negativa sobre diversos aspectos, mas o investimento que foi feito para a realização da Copa pode ter postergado esse momento ruim da economia, ou seja, nós poderíamos já estar em recessão técnica antes, mas pelo fato do investimento público na construção de estádios, nas obras públicas, nas cidades onde aconteceu a Copa, que acabam, claro, tendo um grande investimento, ela pode ter segurado um pouco as pontas do ano, digamos assim, de julho do ano passado até julho desse ano, e jogado o problema para 2015? Com certeza, porque os bilhões que foram investidos em estádios, em algumas obras de infraestrutura, segurança pública, enfim, tudo isso entrou na economia. E isso também fez com que a economia girasse, que novos empregos fossem criados, que riqueza fossem geradas no nosso país. Mas isso, como você colocou bem, isso simplesmente retardou para que nós chegássemos nesse período. Então, se nós estamos numa descendência de geração de emprego, ou seja, o período posterior à Copa, nós estamos gerando menos emprego do que no mesmo período do ano passado, isso foi empurrado para frente. Então, nós poderíamos ter entrado nesse período de descendência de geração de emprego alguns meses atrás. Quer dizer, na verdade, houve aí você falou, retardou-se um assunto que já é um problema que já ia acontecer. Mas, por outro lado, Marcos Gabriel, as pessoas acabam falando, mas está aumentando vagas ou está segurando vagas no setor de serviços. A gente tem uma preocupação aqui no Pauta em Debate, sempre esteve na nossa pauta, desde o início do programa, a questão da industrialização, particularmente do interior do Paraná, muito particularmente da região de Londrina. E a gente percebe que, no sentido geral, a indústria investe menos, fecha postos de trabalho em indústria em todo o país, e aqui na região não é diferente. Nós estivemos também conversando há alguns dias com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, que também preocupado com o fechamento de vagas na construção civil, e tudo isso mostra a preocupação. Nós estamos desindustrializando o país, ou seja, indústrias diminuindo, fechando, trabalhando muito com material que é importado, um produto acabado importado, e nós ficamos com duas pontas. De um lado, o agronegócio segura a economia, na geração de grãos e também um pouco trabalho, que existe verticalização do grão e muita exportação. E na outra ponta, os serviços também pegando. Mas o meio, que é a questão da indústria, não está muito bem resolvido, me parece. Luiz, você colocou muito bem essa questão que eu quero abordar, o serviço e a indústria. Quando a economia vai mal, o que acontece com o setor de serviços, principalmente a questão de investimento pessoal, setor de cosméticos, por exemplo. Então, você não consegue comprar os bens de consumo duráveis, você não consegue comprar um carro novo, porque você não tem um financiamento, crédito, juros altos, e você não sabe o que vai acontecer no futuro. Tanto também para eletroeletrônicos, aquilo que são compras que te dão prazer pessoal. Então, investe-se muito no embelezamento. Alimentação, cosméticos. Isso. Então, o setor de cosméticos, ele sempre vai na contramão. Quando a economia está indo mal, o setor de cosméticos está crescendo. Até teve, essa semana passada, um evento em São Paulo, onde muitas empresas internacionais estão vindo para o mercado brasileiro, porque se cresce muito o setor de cosméticos no Brasil. A questão de beleza pessoal, cirurgias plásticas. Então, a pessoa acaba investindo em si próprio, pelo menos fala, se eu não vou conseguir comprar nada, para mim, de produtos, eu pelo menos vou cuidar bem de mim. Então, sempre tem o setor de serviços, então acaba puxando também por esse lado. E do outro lado, como você colocou muito bem, a questão da indústria. O processo que se chama desindustrialização,
e que, na realidade, as entidades que congregam as indústrias no Brasil já vêm alertando o governo federal há pelo menos uns 2, 3 anos. Esse processo está cada vez mais agravando a nossa crise, porque o Brasil não consegue ser um país competitivo, principalmente com o advento da China. Se as pessoas não se lembram, a China ela somente se tornou essa potência industrial porque um país do mundo precisava dar o aval para que a China entrasse no mercado. E quem fez isso foi o Brasil, o governo Lula. Então, dizendo que a China sim era um país capitalista. E agora isso virou contra nós, porque a China é que tem produzido componentes industriais cada vez mais elaborados e que com custo cada vez menor, e está substituindo no produto acabado os componentes que eram produzidos no Brasil. Então, componentes eletrônicos, se você pegar qualquer produto hoje, uma boa parte dele tem componentes gerados ou produzidos na China. Isso fez que houvesse esse processo de desindustrialização. Então, tem produtos que hoje são fabricados no Brasil, porém as peças desses produtos não estão sendo mais produzidos no Brasil. Então, os empregos que eram gerados no Brasil, a renda que era gerada no Brasil está sendo enviada para o exterior, principalmente para a China. Esse processo de industrialização está sendo necessário porque, se as indústrias não fizerem isso, o teu preço ficará ainda menos competitivo e está sendo a única forma de se garantir no mercado. Só que a consequência é devastadora. Nós temos aí, gradativamente, o nosso país perdendo postos de trabalho no setor industrial. Os empresários não estão investindo cada vez menos. E o que move o investimento? O investimento ele envolve uma questão emocional, que é a expectativa. Qual que é a expectativa que os agentes econômicos, que os empresários, que os consumidores têm para a economia brasileira no futuro? Dificilmente você escuta algum analista econômico pintando um cenário bonito, aquele céu de brigadeiro que a gente gosta sempre de ter na nossa economia. Ou animador, pelo menos. Ou animador, fala, não está bom agora, mas parece que vai começar a melhorar. E isso é preocupante, porque se não começar a melhorar agora, se nós não tivermos perspectivas, nós vamos entrar aí, então, no último nível da geração de emprego, que é a descendência. Nós vamos começar a reduzir postos de trabalho. Pegando esse gancho seu de preocupação, saiu na Folha da Economia do Folha de Londrina que o PIB caiu pela 15ª semana. A incerteza das eleições, com certeza acarretou isso aqui, mas isso não é preocupante? Isso aqui não pode não ser irreversível após as eleições e aí piorar mais ainda? Aquilo que a gente tem falado. Pela 15ª vez, o mercado prevê uma redução do PIB, ou seja, do crescimento do Brasil ao final de dezembro. Então, já está aí em 0,48 a previsão de crescimento em 12 meses ao final de dezembro. Isso pode chegar a 0, porque a cada semana isso vem se reduzindo, ou até perspectivas de redução do crescimento do Brasil. Em vez de, pelo menos, manter o mesmo nível, vai se ter uma... Nessa linha, nessa descendência que tem a perspectiva, pela 20ª semana, isso nós vamos chegar lá numa previsão de redução do PIB. E para o governo que vai entrar, o que os três postulantes que estão na frente, aí, os 3 presidenciáveis que estão na frente das pesquisas, eles têm que demonstrar para o mercado que eles vão manter as bases da economia. Por que o Brasil, até muitas pessoas não entendem, por que o governo tem que fazer meta de inflação, que ele tem que fazer meta de superávit primário para pagar os juros da dívida? Por que muito se fala do Banco Central independente? Tudo isso são sinais ou são mensagens para o mercado dizendo que, independente do que vai acontecer, as bases da economia serão as mesmas. Por quê? Eu, quanto investidor, eu tenho que ter a certeza de que no futuro os contratos serão mantidos, que o governo não vai fazer loucura, que nem já teve no passado. Imagina, se vocês lembram o que aconteceu com o Collor. Ele entrou, se tornou presidente, e na sequência ele fez o quê? Ele
rapou o dinheiro, todo o nosso dinheiro. o dinheiro da poupança e quebrou todo mundo. No Brasil tinha-se muito isso. As políticas econômicas eram feitas na calada da noite. Você adormecia de um jeito e amanhecia de outro. Quem começou a fazer isso foi o Fernando Henrique. As pessoas esquecem... Quer dizer, fazer a estabilidade. A estabilidade. Então, quando nós migramos do cruzado novo, do cruzeiro, para o real, nós tivemos um período chamado RV. Ele falou, bom, a partir de agora as bases são essas. E daí, quando entrou o real, já entrou num processo onde se tinha a certeza de que nenhuma loucura ia ser feita. O que nós chamamos de economia de processos heterodoxos ou ortodoxos, né? Onde você sabe o que vai acontecer. Você não vai fazer loucuras ou tentar mágicas que não estão na teoria econômica para que você consiga vencer a inflação, para que você consiga vencer o desemprego, para que você consiga vencer tudo isso que está voltando para o país. Então, se nós analisarmos o que aconteceu nos últimos 2 anos, primeiro o governo começou a maquiar os dados contábeis da contabilidade nacional para demonstrar que a situação não era tão ruim quanto realmente estava. Em outras palavras, mentir para o público. Mentir para o público, né? Depois, começou a segurar os preços controlados para reduzir a inflação. Então, você não segura preços controlados para reduzir a inflação, você tem que tomar outras medidas. Por quê? Porque no momento seguinte ao que vai acontecer em 2015, tudo isso se volta contra o próprio consumidor. Então, se eu não estou pagando hoje uma tarifa mais cara de energia elétrica ou de combustíveis, por exemplo, no ano que vem nós vamos ter que arcar com essa consequência. Então, os problemas de hoje nós temos que resolver hoje, nós não podemos empurrar com a barriga. E o que acontece com o mercado? O mercado começou a se retrair. Opa, o governo está dando sinais de que está rompendo com o que vem sendo feito nos últimos 8 anos do governo Fernando Henrique e nos últimos 12 anos do governo que está aí. Ele rompeu com essa questão de demonstrar para o mercado, de dar os sinais de que o que tem que ser feito vai ser feito. As metas de inflação já começou a sair do centro da meta, que era 4,5, já foi para o teto da meta. Ou seja, já estão rompendo com o que foi acordado. O superávit primário não está conseguindo ser feito mais. E, por fim, uma instituição financeira internacional que dá nota para os países para dizer se esse país tem condição ou não de pagar as suas dívidas, já deu sinal que vai rebaixar a classificação do Brasil. Por quê? Porque a economia não está dando sinais que vai crescer, que o emprego vai voltar a crescer em relação ao período anterior. Então, tudo isso é complicado e é ruim para o país. E aonde entra o Banco Central livre ou autônomo? Quando o Banco Central é autônomo, o mercado tem a certeza que a política não vai interferir na economia. Por isso que os países desenvolvidos, Estados Unidos, Inglaterra e outros que tem muitos, o Chile, que é um dos melhores países da América Latina, da América do Sul, por isso que eles têm o Banco Central livre, para demonstrar para o mercado que não haverá interferência de política sobre a questão econômica. O que não acontece no Brasil. O que não acontece no Brasil. Quer dizer, o Banco Central é atrelado ao governo e acaba fazendo parte da política econômica, que muitas vezes é feita também em função do calor da eleição. E fizeram aí nos últimos meses 2 atrapalhadas. Primeiro, para conter a inflação, aumentaram os juros. 1 ou 2 meses depois, para fazer a economia crescer, tentaram aumentar a oferta de crédito. Ou seja, um Banco Central independente não faria essa atrapalhada, porque são duas políticas antagônicas. Se eu quero reduzir a inflação, eu tenho que reduzir o consumo. Se eu quero desenvolver e fazer o país crescer, o PIB crescer, eu tenho que estimular o consumo, que é a política que o governo vinha fazendo nos últimos 12 meses. O que o atual governo não entendeu é que o remédio que o governo Lula conseguiu aplicar na economia, porque a base era outra, deu certo. Eles tentaram aplicar o mesmo remédio. E aí, como as bases econômicas tinham mudado, o que tinha mudado? As famílias se endividaram, né? Então, o crédito, as pessoas não tinham mais como contrair crédito para fazer a economia continuar crescendo com o consumo.
Outras medidas que nós consideramos fundamentais deveriam ter sido tomadas. O estímulo à indústria, reduzindo carga tributária. Algumas coisas foram feitas, mas não o suficiente. Melhorando a infraestrutura, está sendo feito, mas infelizmente demorou-se para fazer. Quando você faz um investimento, ele demora pelo menos 2, 3, 4 anos para surtir o efeito necessário. Então, tudo que está acontecendo hoje vai surtir efeito em 2015, 2016, nos próximos 4 anos. Quero agradecer a presença do economista Marcos Gabriel, nosso comentarista de economia, trazendo notícias para você. Eu sei que ele já ficou preocupado, minha amiga, você também, meu amigo, e eu também. Marcos, seja muito bem-vindo sempre. Uma boa noite para você. Boa noite, Luiz. Boa noite, Osmar. E boa noite a você que nos acompanhou pela CNT. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho, mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, nós já voltamos. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Do próximo dia 27 até o dia 4 de outubro, o Senai promove em Londrina um curso sobre administração de estoques. O objetivo é fornecer conceitos e técnicas que permitam melhorar o desempenho dos estoques e do nível de serviço, habilitando os participantes a desenvolverem a adequada avaliação de desempenho da gestão de estoque e também a elaboração de uma política de estoques adequada à estratégia da empresa. O curso acontece na Rua Belém, 844, das 8 às 17 horas. O valor do investimento é R$ 300. Mais informações pelos telefones 3294-5100 e 3324-9513. Código de área 43 aqui da cidade de Londrina. Josmar Machado, muito obrigado pela presença. Uma boa noite. Obrigado, Luiz César. Boa noite. Um grande abraço a todos que nos assistem aqui pela CNT. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência, pela sintonia. Nós voltamos amanhã com o Pauta em Debate. Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima noite e um ótimo dia amanhã. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.